Nós estamos falando uma série sobre poder, the power. E foi ministrado já sobre o poder da compaixão. O Felipe falou na semana passada sobre o poder da compaixão. Já falamos sobre o poder dos pensamentos positivos, o poder da... O que mais que eu falei sobre o poder de quê? Mais o poder do pensamento positivo e o poder da compaixão. E hoje eu quero falar sobre o poder de ser simples. O poder da simplicidade do Evangelho de Cristo. Simples. Não tem nada atenuante, não tem algo esplendoroso no Evangelho. O Evangelho é simples. E eu quero ler com você no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, que fala sobre a transfiguração. Vou repetir, Mateus 17 fala sobre a transfiguração. Vamos juntos então? Vou esperar um pouco para você chegar aí, para você ler comigo. Vou aguardar um pouquinho para que você possa abrir a sua Bíblia e o poder da transfiguração, ou a transfiguração. Estamos falando sobre o poder da simplicidade do Evangelho. Poder da simplicidade do Evangelho, o poder de ser simples com o Evangelho. Vamos todos juntos então lermos até o versículo 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceu diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiserdes, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Então, os discípulos, ouvindo isso, prostraram-se com o rosto em terra e ficaram amedrontados. Mas Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se. Levante-se. E não viram mais ninguém a não ser Jesus. Moisés e Elias sumiu. Estou lendo agora o verso 9, para terminarmos. Enquanto desciam um monte, Jesus lhes ordenou, mandou. Então foi uma ordem, né? Não contem nada para ninguém. Como? Depois de um êxtase desse, de uma glória dessa, de um culto de domingo abençoado, que o poder de Deus desceu na igreja, que você foi cheio do Espírito Santo, Jesus fala para você: não conte nada para ninguém. Uma experiência própria. A pessoa pode ter vivido. Por quê? Por que não contar nada para ninguém? Da experiência. Dessa experiência maravilhosa que você teve no culto de domingo. Ou sozinho. Por quê? É sobre isso que eu vou falar, sobre o poder da simplicidade do Evangelho. Então os discípulos estavam aqui com Jesus no topo de uma montanha. Não fala aqui qual montanha que era. Pedro, Tiago e João. E existe algo muito simbólico de estar no alto da montanha na Bíblia. O alto da montanha na Bíblia é onde muitos fatos aconteceram. Como, por exemplo, os 10 mandamentos, eles foram dados a Moisés por Deus na montanha, no alto da montanha, no Monte Sinai. E ali, Moisés teve um encontro com Deus. Nesse texto, nós vemos que Jesus pega os seus 3 amigos mais íntimos. Olha só. Aqueles que ele tem mais intimidade, Pedro, Tiago e João, e sobe uma montanha e lá ele quer ter um encontro particular com aqueles homens. E o texto diz que Jesus é transfigurado. O que é ser transfigurado? É ser transformado num corpo celeste. E o rosto de Jesus e as roupas dele brilhavam.
E se não bastasse, gente, quem que aparece? Elias e Moisés. Uau, que maravilhoso. Que eles tinham lido a vida deles todinha lá no Torá, no Velho Testamento, sobre Moisés, sobre Elias. Eles não tinham nenhum celular para tirar foto de Moisés e Elias, como nós temos hoje, para tirar foto de pessoas especiais. Eles tinham talvez Moisés e Elias na mente. E eles, maravilhosamente, sensacionalmente, veem face a face Moisés e Elias. Ele não foi na carreira. E isso, Elias foi trasladado, foi elevado, né, numa carruagem de fogo. Imagina, eles estavam ali no topo da montanha e algo sensacional aparece. Ali aquela conferência, aquele culto, sabe? É sensacional para os discípulos. Sensacional. Esse texto falou muito comigo. E creio que fala muito com você também. Porque nós, queridos, queremos viver de sensações extraordinárias. Nós vivemos num mundo que nós queremos viver aquela sensação, aquele momento esplendoroso, porque quando nós vivemos essa sensação, nós entramos em êxtase. E os discípulos aqui também estavam vivendo esse momento. Sabe, a gente quer ver aquele filme sensacional. A gente vai lá no Netflix e quer ver aquele filme. A gente não quer ver qualquer filme, a gente quer ver o filme que seja o filme. Pra sair impactado. Pra sair impactado. Eu vou ver esse filme e esse filme tem que mudar o enredo do filme, as cenas do filme, tem que ser o filme, né? A mesma coisa que Quando você vai fazer uma viagem, você vai escolher o roteiro da viagem, tem que ser a viagem. Então nós vivemos num mundo que tem que ser, que temos que sentir o extraordinário, o sentimento de êxtase. E o sentimento dessa geração que nós vivemos é a geração de ter um ídolo, de ter uma sensação que o corriqueiro não serve mais. O corriqueiro é ruim para nós. Imagina se eu pergunto para você, o que você acha do fulano de tal? Aí você vai falar, mais ou menos, fulano de tal é um cara comum. O comum não serve mais. O simples não serve mais. E, gente, nós corremos um risco com isso também com a igreja. Por exemplo, nós vivemos um certo desânimo de muitas pessoas ao saberem que, como hoje nós estamos fazendo, transmitir um culto online para adorarmos a Deus. Quantos estão parando na caminhada? Quantos pararam a caminhada? Porque dizem, culto online eu não sinto nada. Mas, queridos, eu quero dizer para você que Deus está nos preparando para o simples. Em casa. Para você, na sua casa, adorar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala, isso é profético. Profético. Em Mateus 24, versículo 9, que nós seremos perseguidos. Será um dos sinais na grande tribulação e uns sinais antes da grande tribulação que a igreja vai ser fechada. o templo, né? O templo, não a igreja, pessoas. Os locais de adoração serão fechados. Leiam lá Mateus 24, 9. E aí? A igreja vai parar? Quando os templos forem fechados por imposição dos governos, de uma forma compulsória? Não. Essa cena que nós estamos vendo aqui com os discípulos no alto do monte é um perigo. É um grande perigo para a igreja e para nós também nesse tempo tão difícil de pandemia. Em que o templo fechou, mas a igreja não fechou. A igreja está crescendo muito. Estamos conseguindo atingir muitas pessoas. Os nossos cultos aqui, por exemplo, no Espaço Quiles, já conseguiram atingir mais de 500 pessoas. Visualizações. É que as pessoas querem... Imagine isso.
a palavra sendo difundida através do Facebook, através do Instagram, através do Twitter, do YouTube. É que as pessoas querem o extraordinário, o culto de domingo, aquele culto cheio de poder. Mas se o tempo for fechado. Por isso que Jesus falou para os discípulos, não contem nada para ninguém. Aquilo que vocês viveram aqui hoje. Esse culto no alto do monte que Elias apareceu. Você imagina você domingo à noite na igreja e Moisés e Elias aparecem ali, o fogo desce. E Jesus, quando você sai na porta da igreja, vem Jesus e fala para você, não conte nada para ninguém. Quantos milagres Jesus fez? Então, gente, temos que tomar muito cuidado de vivermos o extraordinário e não vivemos o simples de Deus. No verso 4, Pedro, tomando a palavra, disse, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, vamos fazer uma igrejinha para o Senhor, uma igreja para Moisés e uma igreja para Elias. Uma casinha. Eu imagino que seja uma igreja, né, hoje. A igreja batista aqui para Moisés, igreja Assembleia de Deus para Elias e uma igreja presbiteriana para o Senhor. Mas no mesmo instante, quando Pedro está falando, gente, imediatamente Deus vai lá e coloca o dedo na boca dele e fala assim, calado, quieto, você não sabe o que você está falando. Por quê, gente? Qual o perigo que está correndo aqui com Pedro? Ele está igualando Jesus, Elias e Moisés. O pai diz para ele, não, Elias é um homem como você, foi um homem como vocês, Moisés foi um homem como vocês, mas esse aqui é o meu filho amado. Obedeçam a ele. Você está obedecendo a Jesus? Está obedecendo a Jesus? Ele disse, ide e façam discípulos. De uma forma simples. Ele mandou, ele ordenou. Sabe? Muitas vezes nós estamos querendo o extraordinário, mas não queremos fazer as coisas simples, como pregar o Evangelho, como ganhar uma alma para Cristo, como orarmos, impormos as mãos na vida das pessoas, como Jesus fez. Você que está em casa agora, ouvindo essa live, ou você que vai me ver daqui a uma semana, ou daqui a um mês, daqui a um ano, eu não sei, porque esse é o poder que tem as lives e os cultos gravados pelo Facebook. Você consegue adorar a Deus na sua casa igual você adora no templo? Vou repetir. Você consegue adorar a Deus agora ou na sua casa conforme você adora no templo? É igual. É igual, não tem diferença. A diferença é que no templo nós temos comunhão com os irmãos. E por isso que existe a igreja, para nós termos comunhão com a família de Deus, o corpo de Cristo. Por isso que existe a igreja, por isso que existe o templo, para a igreja se reunir. O templo existe, o edifício existe para a igreja se reunir. E nós fazemos ao contrário, nós falamos que nós vamos à igreja. Eu nasci dentro de um lar evangélico, vou fazer 60 anos de idade. Quando minha mãe... quando eu estava no útero da minha mãe, eu já me mexia que ela está participando de ensaios. Então eu tenho mais de 60 anos de igreja. E é um paradigma que eu tenho que vencer a cada dia. Esse negócio de dizer eu vou à igreja. Eu sou a igreja. Eu vou ao templo. Se a resposta de você agora é não, você não consegue, você tem que repensar a sua vida. Porque em casa ou no templo é igual. É igual. A forma é a mesma. Atos 7:48, quando Estevão estava sendo apedrejado. E ele falou, você pode ler depois do capítulo todo o contexto, quando ele começa a falar sobre que Salomão fez a casa de Deus e tal, e Davi depois Davi começou e Salomão depois contemplou, ele fala, porém, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Da mesma forma, Paulo, em Atos 17, ao falar com os atenienses, ele passeou pela cidade de Éfeso e viu lá o templo a Diana, ao Deus desconhecido. Ele fala então para eles, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em você.
Como eu disse, nós estamos vivendo uma situação difícil por causa do coronavírus. E muitas igrejas, por decreto, foram obrigadas a fechar-se. E eu acho ridículo, muito ridículo, esse fato da igreja estar fechada ser levado ao STF. Gente, não precisa isso. Não quero entrar no mérito da questão, mas eu acho ridículo abrirmos uma ação, um processo e levar para o STF, que a igreja tem que ficar aberta. Perdemos uma grande oportunidade de difundirmos que a igreja de Cristo está nos lares, está nas casas. A igreja não vai parar. Podem fechar todos os templos do Brasil, a igreja não vai parar. Como não está parando na Índia, onde é proibido abrir templos, como não está parando eu falei Índia, né? Na China, na Índia, como não está parando na Coreia do Norte. Eu soube agora, através da missão Portas Abertas, que já tem crentes infiltrados, cristãos infiltrados na Coreia do Norte, com risco de perder a cabeça, porque lá é o Evangelho, é o país mais fechado para o Evangelho, a Coreia do Norte. Sabe, ao acabar toda aquela cena, daquela grande conferência no alto da montanha, eles queriam falar. Ao descerem do monte, no verso 9, como eu falei, Jesus fala para eles, não contem nada para ninguém. Que surpresa. Doido pra sair contando. Sabe por que Jesus fala isso? Doido para falar para todo mundo. Doido para falar para todo Você fala uma mundo. experiência dessa com as pessoas, Sim, que você quer falar, com as outras pessoas que não conhecem Cristo, eles têm até vergonha de falar de falar de Cristo. Porque ele falou, não, assim, Ele vive do êxtase, vive do extraordinário. não dá oportunidade, né? É. Gente, é bom participar aqui, que tem pessoas aqui participando com a gente, e eles estão dando as opiniões, tá? Minha esposa, Felipe. Não, mas não é. Não, é isso aí. Eu gosto de interação, é legal isso. A maior parte da vida da gente com Jesus é feito lá embaixo no monte. Lá em cima, né? Lá embaixo. Lá em cima é o êxtase. Lá em cima é o extraordinário. Mas lá embaixo é a vida comum. É a tua segunda. O que você vai fazer com o êxtase, com o extraordinário de domingo à noite? Tem segunda, tem terça, tem quarta. E por isso que Jesus falou para eles, olha, cala a boca. Por quê? Porque a experiência de domingo à noite tem que ser para moldar a nossa vida, para a gente viver o simples. A simplicidade do Evangelho. As experiências grandes com Deus só terá sentido se moldar a minha segunda-feira. Eu não posso, depois de viver uma experiência grande com Deus no domingo, xingar palavrões na segunda-feira, estar mal-humorado. Eu preciso mudar a vida das pessoas, na minha rotina, na minha simplicidade, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. O extraordinário de Deus só vai ter sentido se nós vivemos o Evangelho de uma forma simples. E é isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. E contar não é viver, é viver. É exatamente, contar a experiência do culto de domingo à noite não é viver a vida prática. E é isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Como a Bíblia é linda, né? Você já pensou? Ele mandou os discípulos calar a boca, está lá no versículo 9, não fala para ninguém, mas vivam o que vocês viveram hoje. O que vocês viveram hoje no alto do monte, essa experiência, por isso que Jesus levou os três, bam. Mas por quê? Porque eles tinham influência. E o que eles pensaram ao descer do monte? Opa! Vou me gabar lá com os outros discípulos lá. Eu vi Elias, eu vi Moisés, nós somos o bam, vocês não viram? É isso que a gente faz. Gente, o culto de domingo estava sensacional. Deus falou com a gente. Vocês não sentiram nada, vocês são pecadores. Mas Deus quer que você viva o culto extraordinário da célula, domingo à noite, para que você compartilhe da sua experiência de uma forma simples com outras pessoas. Em Marcos 5, se você puder abrir aí a sua Bíblia, temos uma prática do Evangelho. Tem uma passagem
onde Jesus vai até a província de Gadara, onde estavam os gadarenos. E naquela região, chamada de Decápolis, onde eram 10 cidades, tinha um endemoniado, gente. Um endemoniado que estava fazendo um auê naquela cidade. As correntes se estouravam, a roupa dele era toda rasgada, ele fedia. E ao ver Jesus descer do barco, ele vai ao encontro de Jesus de uma forma esplendorosa, sensacional. Ele tem um encontro com Jesus e se ajoelha aos seus pés. O extraordinário acontece na vida daquele homem agora, porque ele é liberto daquelas correntes, ele veste uma roupa limpa, ele começa a ser um homem cheiroso, ele começa a mudar a expectativa da vida daquelas pessoas que estão lá. E ele agora, ao ver Jesus indo embora, depois de tudo isso que acontece, ele quer viver o extraordinário. Como? Como que ele quer viver o extraordinário? Ele diz para Jesus assim: eu posso ir contigo. Eu posso ir com você, Jesus. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero quero ser missões. Eu quero ser o bambambam. Mas aí o que Jesus diz para ele, amor? Volta para tua casa, volta para tua família e anuncia o que eu fiz por você de uma forma extraordinária. Influencia lá onde você mora, não é? Entenda isso. Pode falar. As pessoas dentro da igreja é uma coisa, fora é outra. Uhum. Dentro da igreja é fácil você ter. Tá chegando aqui o Arthurzinho. O Arthurzinho tá chegando aqui. Isso é bom tu fazer um culto online. Então Jesus fala para ele: volta para sua casa, muda o mundo de uma forma simples, brincando com seu filho de Hot Wheels. Muda o mundo levando a sua esposa para jantar. Muda o mundo tocando em seus vizinhos. Muda o mundo trabalhando de 8 às 17h30. Muda o mundo matriculando-se em uma faculdade. Muda o mundo voltando para sua casa de uma forma simples. Não venha comigo. Que fantástico. Aquele homem queria ir com Jesus, mas Jesus fala: não, muda o mundo. E o evangelho atingiu aquelas 10 cidades lá, Decápolis, de uma forma maravilhosa. Entenda isso, querido. Atujinho. Entenda isso, querido. Mudar o mundo não é fazer algo grande. Mudar o mundo é fazer as coisas comuns todos os dias com um coração extraordinário que você recebeu de Deus. Você não precisa de uma nova coisa para fazer, você precisa de um novo coração para fazer a velha coisa. Ao descer do monte, depois de tudo que aconteceu, Jesus lhe diz: não conta nada para ninguém. Por quê? Você deve estar pensando: por quê? Eu também pensei muitas vezes nesse texto e eu não conseguia entender esse texto. Por que Jesus falou: não conte nada para ninguém? Primeiro eu quero perguntar para você: por quê? Para que servem as experiências que você tem com Deus? O que eles iriam fazer seria levar aquela experiência para se sentirem superiores aos outros discípulos. Eu li uma frase num livro que fala assim: não me fale do que você ouviu na pregação do domingo à noite. Me mostre com a mudança de vida o esboço do que você recebeu no domingo. Sensacional, né? Não me fale sobre a pregação que você ouviu no domingo à noite. Não me fale da pregação que você ouviu no domingo à noite. Mostre-me com a mudança na sua vida o que aconteceu no domingo. Esse deve ser o esboço da sua pregação de domingo. A sua vida. A simplicidade, o poder do evangelho simples é isso. Não são os grandes eventos. Não são as grandes conferências, não é fazer um curso de teologia. O que adianta? Os fariseus sabiam a Bíblia de cabo a rabo.
Mas Jesus falou para ele, raça de víboras. Por quê? Porque eles não praticavam aquilo que eles liam, aquilo que eles estudavam. O evangelho é simples. O evangelho é viver o dia a dia, é brincar com seu neto de carrinho, é brincar com seu filho com carrinho de Hot Wheels. É levar sua esposa para jantar, é tirar férias na praia. Isso é evangelho. Isso é viver de forma simples. Não é você ficar lendo a Bíblia o dia todo. Não, isso não é evangelho. Isso é extraordinário. Mas viver de forma simples é praticar o evangelho. Sabe, gente, o que nós precisamos é de um novo coração. Nós não precisamos de algo novo, mas precisamos de um novo coração. Sabe, mãe, pai, se você estiver na sua casa durante a semana fazendo um miojo para o seu filho com todo o coração, e estiver fazendo aquilo para a glória de Deus e por amor, você pode estar fazendo algo muito maior do que um pregador que está pregando num estádio para 100 mil pessoas. Verdade. Entenda que vai ter mães e pais mais coroadas no céu do que muitos pregadores famosos. Porque não é o que você faz, mas é o coração. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Jesus falou. Deus falou para Samuel, olha Samuel, você vê o exterior, mas eu vejo o coração. O homem, os homens, as pessoas veem o exterior. Mas Deus vê o coração. E Deus quer te dar um novo coração hoje. Um coração da simplicidade do Evangelho. De vivermos, não o extraordinário, porque o extraordinário nos prepara para vivermos de forma simples. E hoje os cristãos estão procurando o extraordinário. O show. O sensacional, mas estão esquecendo de viver o Evangelho de uma forma simples. Não conte para ninguém, mas viva. Jesus está falando nessa manhã que muitas vezes nós queremos mudar o mundo, mas temos que fazer isso de uma forma simples. Para a glória de Deus e para servir ao próximo. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação ao fazer alguma coisa? Por que você trabalha? Para a glória de Deus e para servir ao próximo. Para que você está fazendo o que você está fazendo? Para a glória de Deus e para servir ao próximo. Então, por que você usa tão mal o carro da empresa que você trabalha? Por que você chega atrasado? Por que você enrola tanto tempo no banheiro? Por que você não faz as coisas com excelência no seu trabalho? Eu quero te dizer que não é de um novo emprego que você está precisando, mas sim de um novo coração. Para que Deus seja conhecido lá no seu trabalho, na sua família, através da sua vida, através de uma forma simples, vivendo o Evangelho simplesmente, com simplicidade. O convite hoje é para que vivamos o Evangelho de uma forma simples. E para vivermos o Evangelho de uma forma simples. Não é viver uma vida com poucas coisas. Não, viver o Evangelho de uma forma simples não é eu vender todos os meus tênis, vender o meu carro e andar de bicicleta. Não, não é isso. Isso não é viver de uma forma simples. Viver de uma forma simples é viver uma vida que você só dependa de uma coisa. Cristo vive em mim. E sabe, muitos têm, para viver hoje em dia, muitos têm procurado viver uma vida de forma complexa. O que é viver uma vida de forma complexa? É quando eu dependo de 1000 coisas para que eu seja feliz. Eu preciso da minha esposa, que a minha esposa tenha um carro, e eu tenho outro, e meu filho tenha outro. Meu filho estude na melhor escola, que seja um governo de esquerda, não um governo de direita. Meu time seja campeão do mundo, que no meu caso é difícil. Palmeiras foi campeão do mundo, 51, tá? Um dia vai voltar a ser de novo. Então eu preciso que o clima esteja em 23 graus.
para eu poder falar, uau, esse dia foi demais. Isso é viver de uma forma complexa. Uma vida simples, gente, é acordar e dizer, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida. Não me importa o que acontecer, hoje eu estou pleno de Deus, porque eu só dependo de uma coisa, eu só dependo dEle. Deus está te chamando hoje para viver o Evangelho de uma forma simples. Se você coloca a sua esperança fora de Jesus, volte a confiar nele. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo o Evangelho e uma vida que a nossa casa não foi construída numa rocha, mas foi construída na areia. Se a sua casa foi construída na areia, o próximo evento mundial que acontecer, ou um outro vírus, ou uma catástrofe mundial, tudo vai cair novamente. Mas se você viver o Evangelho de uma forma simples, dizendo, Cristo vive em mim, você poderá dizer, como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Você poderá dizer que não é altura, não é profundidade, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está lá em Romanos 8, 38, 39. Viva uma vida simples. O extraordinário vai te preparar, vai te moldar. O culto de domingo à noite, a vigília de oração, o poder que você sentiu naquele lugar. Deus fala para você, não fale para ninguém, mas viva o que você viveu. Porque aí não vai ter altura, não vai ter profundidade, não vai ter potestade, não vai ter porvir, nada vai te separar do amor de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana. Brinque com seu filho, leve sua esposa para jantar, viva com a sua família, sabe? Aproveite os momentos simples da vida, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, para falar de Jesus com a sua vida, porque você não vai precisar abrir nem a sua boca para falar do evangelho simples que Jesus falou e Jesus está falando para você. Bom dia, um bom domingo, em nome de Jesus. Beijo no coração.